canalha, assassino, pode olhar a história dele. Aqui nessa casa a gente tem que ter um mínimo de respeito, né? As mulheres do PT estão entrando no Conselho de Ética pedindo cassação do mandato dele. Vai ter representação também criminalmente na Procuradoria-Geral da República, né? Então nós estamos no mês das mulheres, que teve dia 8 de março, e uma agressão violenta, de baixo nível, de uma figura desqualificada como essa que a gente viu. Esse é o tipo de coisa que não dá para aceitar. É com esse tipo de gente que a gente está disputando, infelizmente. É com esgoto, é com esgoto. Desculpa aqui, mas eu quero trazer aqui minha repulsa com veemência a um tipo de baixaria de um cidadão como esse e desse grupo, né? Porque na verdade é um grupo. É sabido que Gustavo Gayer é um bandido, um bandidinho de terceira classe. Isso já é sabido. Ele atropelou pessoas, ele não parou para socorrer, ele matou, ele deixou a outra paraplégica. Depois foi pego novamente com bebidas e bêbado, com drogas. Era um bom vivão, um sujeito da noite, que nunca pensou em política. Quando viu o advento do Bolsonaro, um idiota, aí ele também pensou, se o Bolsonaro pode, um lixo como eu também posso. E aí ele começou com a vida política. O fato é que ele é o apoiador mais radical do Bolsonaro. As falas dele são sempre ofensivas. Ele é uma pessoa cheia de ódio, tem problemas familiares. É uma pessoa complicada. Um lixo como esse não poderia estar onde está. O povo que votou nesse Beelzebub colocou lá um ser das trevas. Mas eu vou dizer algo para vocês que talvez ninguém esteja falando. Não sei porquê, mas a culpa é da imprensa também. Porque a imprensa agiu de uma maneira histérica, de uma maneira exagerada, de uma maneira... Nossa, o Lula chamou a Gleisi de bonita, onde já se viu? Meu Deus! Isso criou para o Gayer e outros lixos bolsonaristas uma espécie de cumplicidade. Criou costas quentes para o Gayer. Ele se sentiu apoiado a fazer isso. Ele sentiu que, todo mundo está batendo numa coisa que não era para se bater, então eu também posso e vou exagerar um pouco mais. Quando o sujeito se sente alicerçado pela imprensa, ele cria essa força e vai lá e fala o que falou. E é tão covarde, tão safado, tão sem vergonha, que ele coloca ainda como se estivesse defendendo a Gleisi. Defendendo a Gleisi do Lula. Mas ao chamar Lula de cafetão, ele está chamando a Gleisi de prostituta. Ele está chamando Lindbergh de Cornélio. Olha só o que esse elemento fez. E ele falou de um trisal. Ele envolveu um terceiro, acho que pela bronca dele com o Alcolumbre, ele enfiou um terceiro ali, como se fizesse parte de uma orgia e que não é aceita pelos conservadores, pela família tradicional, por eles, bolsonaristas, homens de Deus. Homens de Deus. O cara é ladrão, está sendo investigado, é um assassino, é uma porcaria de pessoa, é um lesado, um irresponsável que bebe antes de dirigir, usa drogas. E esse daí é o cidadão de família que vem lá pregoar. Mas ele fez alicerçado nessa histeria coletiva que estava nas entranhas da grande mídia. A grande mídia cria esses monstros. Foi que nem contra o Lula. Aquele exagero, aquele ódio destilado, aqueles dutos jorrando dinheiro, representando desvio de dinheiro da Petrobras, colocando o Lula no centro, no foco de tudo que houve de roubo, como se ele fosse o chefe da quadrilha. O Dallagnol fez aquele PowerPoint, esse imbecil, esse burrão do Dallagnol, fez aquele PowerPoint, falou que não tinha provas, mas tinha convicção. Mas você não tem que ter convicção, você tem que ter provas. Você é promotor, se você não conseguiu as provas, você é um incompetente. E depois mostrou-se que a convicção de Dallagnol vinha da sua preferência política. Haja visto o partido a que ele se filiou, haja visto hoje o que ele defende, haja visto hoje ele torcendo pro Trump invadir o Brasil. Quer dizer, é outra porcaria completa. Então, todas as vezes que a mídia age dessa maneira, ela cria monstros. Emergem Bolsonaros, Moros, Dallagnóis, Gayers, Chupetinha, essas coisas que surgem. Quem está causando isso é a imprensa. A imprensa não é contra o fascismo. Ela conviveu com o golpe militar de 64 muito bem e enriqueceu. A Globo, por exemplo, tomou a Time Life, que era americana, para si. A Globo advém de uma
apropriação inadequada que não deveria ocorrer. E eles se deram muito bem, eles foram alimentados pelo governo militar e eles continuam com um saudosismo. Eles só não querem um idiota como o Bolsonaro que atira para todos os lados. Por isso eles se viraram contra o Bolsonaro, mas não se viraram contra o bolsonarismo. Eles são bolsonaristas, eles são anti-Bolsonaro, mas são bolsonaristas. Quando você dá poder para alguém que não tem preparo, é mais ou menos aquela alegoria de você dar uma metralhadora na mão de um chimpanzé. O chimpanzé pega aquela metralhadora, ele se torna perigosíssimo, porque ele não sabe o que está fazendo. E esses elementos bolsonaristas, eles são chimpanzés com uma metralhadora. É um absurdo o que a grande mídia tem feito para eliminar a esquerda. Eles têm criado verdadeiros monstros, verdadeiros facínoras, como esse palhaço que conseguiu ofender a todos, que conseguiu mexer com a moral de tantas pessoas de valor. Não vale nada, continua uma porcaria. E é um corrupto. Está se provando que é um corrupto. Tem que perder o mandato. Agora, eu vou começar a defender aqui. Empresas como a Globo não podem ser renovadas a concessão. Tem que se cair na real que esse pessoal está levando o país para o buraco. E acreditem que esse Geyer, além de tudo, ele é racista. Ele acha que é ariano. Ele acha que ele vai para a Europa e que ele vai ser tratado como um ariano. Ele vai para os Estados Unidos e é branquinho, ele acha que ele é. Mas a culpa é da mídia. Natuzaneri, eu vi ela falando, exagerando na dose, falando sobre o Lula, que chamou ela de bonita. O Lula só deu uma resposta pro Bolsonaro que disse que a esquerda não tem mulheres bonitas. Foi só isso. É muito pequeno. Ah, mas isso é misoginia, isso é machismo, isso é não sei o quê. Só faltou falar que isso daí é assassinato também. Eles estão tentando criar uma coisa que não existe. Eu acho até essas jornalistas bonitas. Mas eu questiono hoje o caráter. O caráter delas. Andréa Sadi, Natuzaneri. Será que elas acreditam realmente no que elas estão falando? Porque assim, se elas acreditam, tudo bem. Eu acho que você tem que defender o que você acredita. Se você é retardado, ou você tem algum problema de raciocínio, você não consegue filosoficamente fazer uma síntese coerente, tudo bem. É admissível. Agora, se elas não acham isso e se venderam, aí são mau caráteres. Eu não sei o que são. Mas a gente vai saber. Nós ficamos sabendo do Alexandre Garcia, que a gente ficava, será que ele é mau caráter? Ou será que ele acredita naquilo? Hoje se sabe, ele é um mau caráter. Tanto que ele confessou que na Globo o pessoal recebe muito dinheiro pra falar o que a Globo quer. Quem trabalhou na Globo tantos anos, né? É um vendido. O que ele tá dizendo é que ele já fez parte da ciranda de pagamentos, de compras de opinião dos jornalistas, né? É bem claro pra gente. Então vamos lá. Hoje a imprensa não tá nem falando tanto do Geyer como falou do Lula. E a fala dele foi muito mais grave. Mas é por isso. É a culpa, é o peso. E se vocês forem hipócritas de falarem muito do Geyer, olhem pro próprio rabo. Olha o que vocês fizeram. Vocês dão alfafa para esses jumentos. Vocês dão poder para quem não pode ter poder. Então a culpa é, sim, da grande imprensa. Grande, não no sentido moral. Grande no sentido de rica. Eu gostaria de começar a minha fala hoje demonstrando um pouco de simpatia, né, com os meus colegas da esquerda que trabalham com tanto afinco, com tanta garra para defender o chefe do crime organizado. Falar uma coisa dessa. Eu venho aqui para falar que simplesmente não houve eleição. Houve uma nomeação para ocupar o cargo de presidência da República. Isso na época que o Lula está tentando aprovar uma PEC que dá controle total da segurança pública na mão do chefe da facção criminosa que é ele, né, o Lula. Primeiro, não tem mulher muito bonita no PT. Vamos ser sinceros aqui. Falar que a Gleisi Hoffmann é bonita, fake news gravíssimo. Esse sim merece prisão. Bom, eu fiz questão de vir aqui expor algumas falas dessa coisa que se diz um deputado e acha que tem moral para ficar chamando o presidente de líder de organização criminosa. A meu ver, ele já deveria ter sido cassado há muito tempo. Deixaram ele ir longe demais. Com todas essas falas que vocês ouviram, ele achou que ele poderia falar muito mais e que ele não iria sofrer nenhuma consequência. Então agora receba, Gaia. Receba aí a sua cassação, receba um belo de um processo pelas suas últimas falas do presidente e da ministra Gleisi Hoffmann, para você aprender que um parlamentar tem que ter um mínimo de respeito quando sobe ali na tribuna para abrir a boca para falar alguma coisa, porque você não é pago para isso. Você é pago para apresentar projetos de melhoria para o povo e não para ficar falando, ofendendo
principalmente o presidente do país. Vocês não têm respeito por nada nem ninguém. Vocês são a vergonha da política desse país e vocês todos merecem ser caçados e responder processo e ir em cana para aprender a segurar a língua dentro da boca. Pronto, falei. Vocês viram como foi o pedido de desculpa do deputado bolsonarista Gustavo Gayer à ministra Gleisi Hoffmann? Nada do que eu falei poderia ofender a Gleisi. Na verdade, tudo foi em defesa dela. Ou seja, ele não pediu desculpa. Ele disse que todos os absurdos que ele falou foi apenas em defesa dela. Que isso aqui não é motivo de desculpa, isso aqui é uma defesa da Gleisi. Me veio a imagem da Gleisi, Lindbergh e Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo. E teve esse aqui que é pior ainda. E aí, Lindbergh, vai mesmo aceitar o seu chefe oferecer sua esposa para Hugo Mota e Alcolumbre como um cafetão oferece uma GP? Isso com certeza é falta de decoro. E o mínimo que deve acontecer é ele ser caçado pela Câmara. E a Gleisi ficou indignada com essa postagem. Fico indignada com os bolsonaristas que utilizam disso, entendeu? Para fazer um jogo baixo, sujo, sórdido. Um jogo baixo, sujo, sórdido, que é a cara do Gustavo Gayer. O cara que já matou 2 pessoas e deixou mais uma paraplégica por dirigir bêbado. Mas não foi só a Gleisi que ficou indignada com essa postagem, não. Veja o que disse o Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional. Está na mão dos advogados para analisar o que é preciso fazer. Mas vocês estão avaliando representar então o Gayer por causa dessas declarações? Ele disse que está avaliando fortemente representar o Gayer na comissão de ética. E quando o negócio estava ficando feio pro lado do Gayer, olha o que ele disse. Em nenhum momento eu tive a intenção de ofender, atacar o presidente do Senado. Inclusive já mandei um áudio para ele, já conversei com alguns senadores, pretendo falar com ele pessoalmente, que em nenhum momento eu tive a intenção de atacá-lo. Pra Gleisi ele não pediu desculpa. Agora pro Alcolumbre ele mandou áudio, conversou com senadores e disse que ia conversar pessoalmente. E depois o machista é o Lula ainda. Em relação ao Alcolumbre, eu percebi que era uma tuitagem que não foi muito bem elaborada, infeliz, deletei. E peço desculpas, porque a minha intenção não era ofender o presidente do Senado, Alcolumbre, e nada do que eu falei poderia ofender a Gleisi. Na verdade, tudo foi em defesa dela. O único que saiu em defesa dela. E agora eu vejo meu nome saindo em toda a imprensa, porque o objetivo deles é justamente esse. Tirar o foco do que o Lula falou, e como ontem eles não saíram em defesa da Gleisi, eles estão hoje tentando sair em defesa dela contra aquele que a defendeu na noite de ontem. É o cúmulo da hipocrisia. Mas para deixar registrado, em nenhum momento eu tive a intenção de ofender, atacar o presidente do Senado. Inclusive já mandei um áudio para ele, já conversei com alguns senadores, pretendo falar com ele pessoalmente, que em nenhum momento eu tive a intenção de atacá-lo. Toda a minha intenção era denunciar a podridão da fala abominável do Lula. Agora tu arrumou um problema para sua cabeça. Tu mexeu com quem não devia. Envolveu o nome do senador, né, que por acaso é presidente da casa, deputado, ministra, até a esposa do senador. Imagina a esposa dele lendo uma postagem dessa que você fez. Inclusive tu apagou. Mas eu tenho ela aqui, ó. A gente tem. Tudo que você posta a gente tem aqui. E agora existe essa ameaça. Primeiro de processo, tu vai ser realmente processado, né? E também, dependendo do teor de tudo que vai acontecer, pode existir até um processo de cassação do seu mandato, que eu acho que já deveria ter acontecido há muito, muito tempo, tá? Porque não é de hoje que você faz esses ataques. E aí tá dizendo que estava defendendo a Gleisi. Que defesa, né? A forma linda que vocês têm de defender uma mulher, colocando ela no centro da atenção de um escândalo, né? Ai, deputado, segura, porque vem bomba por aí. Olha, parabéns ao presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, pela postura exemplar. Está colocando ordem no parlamento, fazendo o deputado velho de cabelo branco tremer na base. E aqui eu não me refiro velho questão de idade, me refiro velho questão de prática. Também não é tão jovem assim, mas se comporta feito um moleque irresponsável. Estou falando dele, do deputado federal, eleito por Goiás, bolsonarista, que dirigindo bêbado atropelou e matou 2 pessoas e 5 meses depois, novamente dirigindo bêbado, invadiu um ponto de ônibus. Dessa vez não matou ninguém porque não tinha ninguém no ponto. Estou falando dele, deputado federal Gustavo Gayer, um deputado que adora espalhar fake news e ficar de mimimi. Qualquer coisa, ele diz que está sendo perseguido pela esquerda. Só que dessa vez não vai sair barato, ele pode até perder o mandato porque o que ele fez foi muito grave. Ele atacou uma ministra de Estado, o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado Federal. O senador Davi Alcolumbre disse que terá punição severa, vai entrar no Conselho de Ética e pedir a cassação desse meliante. Eu trouxe a informação da jornalista Natuza Neri da Globo News, que segundo suas fontes, dessa vez o Gustavo Gayer não sai sem uma punição. Vou mostrar o trecho para vocês, já peço que deixe o comentário para engajar, a curtida e compartilhe com o máximo de pessoas. Peço ainda a quem gosta do meu conteúdo, quem puder e quiser contribuir com esse trabalho, com esse combate à extrema-direita, qualquer coisa aqui nessa chave, especialmente um 13, vai me ajudar e muito. Agora acompanhe o comentário. O que disse o Hugo Mota para o Gustavo Gayer, aquele do Hugo Mota, presidente. Trisal, disse o seguinte: meu camarada, isso segundo uma pessoa próxima ao Hugo Mota me contou, você vai ser punido. Porque além da representação que o Davi Alcolumbre prometeu fazer na comissão de ética, o PT representou no Conselho de Ética contra ele. Deu ruim. E, desde os tempos do Arthur Lira, a mesa diretora passou a poder punir ela. Cassação. Um desvio de conduta do parlamentar. Então ele disse, você vai ser punido. Tem que ser porque eu não posso admitir um comportamento desse. Se eu admitir esse comportamento, o que vem depois? O que vem? Se um parlamentar
se dirige ao presidente do Senado, a uma deputada, uma ministra de Estado, outro e deputado, a um outro deputado. o presidente do Congresso, um senador da República. Se permitir isso, vale tudo, né? Vale tudo. E aí ele protestou, disse que nos últimos 2 anos foi super atacado, mas enfim, não tem defesa para algo assim, tanto que ele apagou o post, mas o print é eterno. Então não tem jeito. Agora, dentro dessa lógica de que perdeu-se a compostura geral, e essa postagem é o exemplo mais cabal de que virou qualquer coisa. Virou caso de novo. A política lá em Brasília, o que é esse Congresso Nacional? Em que o parlamentar se acha no direito de fazer isso? O Mota a furo de raiva, porque estão indo para a comissão de camiseta. Ele falou, não, dress code aqui. É terno, provavelmente era um homem, porque ele falou, é terno e gravata, não entra. Então o pessoal tá achando que tá no quintal da sua casa falando. Testando isso, é um teste da autoridade dele também, né? Olha, eu espero e tenho certeza que o Brasil inteiro também, que o presidente Hugo Mota e o presidente Davi Alcolumbre consigam moralizar e impor respeito a esse parlamento. Porque afinal de contas, aquilo ali não é a casa de Noca. Aquilo ali é a casa do povo e o povo não paga barato para manter essa casa. Então respeitem. Deixe nos comentários a sua opinião. Se gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Se esse deputado não for caçado por conta dessa postagem criminosa, pode fechar o Congresso Nacional, mandar todo mundo embora, porque mostra que o Congresso Nacional está acabado, no fundo do poço, e que não tem mais jeito. Veja só o que disse o Gustavo Gaia, deputado bolsonarista lá do Goiás. Me veio a imagem da Gleice, Lindenberg Farias e Davi Alcolumbre fazendo um trisal. Que pesadelo. Olha só que ofensa ele fez contra a ministra Gleice, atacando a honra dela. Uma postagem criminosa, desrespeitosa, indigna de alguém que se diga deputado federal. Aliás, o Davi Alcolumbre já mandou avisar que vai representar contra ele lá no Conselho de Ética e também as deputadas petistas e de esquerda. Enfim, pessoal, é esse tipo de cara que ganha voto do tal cidadão de bem. Deus, pátria e família. Esse cara que espalha fake news, que ataca a mulher, ofende presidente, não apresenta um projeto para o país, é só na internet fazendo videozinho para ganhar like e não faz nada pelo povo. Toda vez que tem uma confusão, observe, tem um deputado bolsonarista envolvido. Como eu falei, porque eles não trabalham, eles não fazem nada pelo nosso país. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer. Mas de certo, pessoal, se a Câmara dos Deputados ainda for uma instituição séria, ela tem que caçar esse deputado por conta desse ato criminoso que ele cometeu contra a ministra Gleice Hoffmann. É isso aí, pessoal. Simples assim. Gustavo Gaia gravou um vídeo com medo de perder o seu mandato, depois que Alcolumbre acionou a Justiça e o Conselho de Ética para caçar o seu mandato e ele ser punido pelo que ele fez, galera. Presta atenção no vídeo, já eu explico direitinho. É uma tuitagem que não foi muito bem elaborada, infeliz, deletei. E peço desculpas, porque a minha intenção não era ofender o presidente do Senado. Nada do que eu falei poderia ofender a Gleice. Na verdade, tudo foi em defesa dela. Única em defesa dela. E agora eu vejo meu nome saindo em toda a imprensa, porque o objetivo deles é justamente esse. Tirar o foco do que o Lula falou. E como ontem eles não saíram em defesa da Gleice, estão hoje tentando sair em defesa dela contra aquele que a defendeu na noite de ontem. É o cúmulo da hipocrisia. Mas para deixar registrado, em nenhum momento eu tive a intenção de ofender, atacar o presidente do Senado. Inclusive já mandei um áudio para ele, já conversei com alguns senadores, pretendo falar com ele pessoalmente. Em nenhum momento eu tive a intenção de atacá-lo. Bom, galera, você criticar é uma coisa. Agora você dizer que um parlamentar tá fazendo trisal, né? Com o presidente da República e com Lindenberg, aí depois vai lá pro lado de Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e aí vai lá falar as coisas sem fundamento, e aí o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, acionou o Conselho de Ética, e ao mesmo tempo a Justiça. E, sim, tem essa possibilidade de Gustavo Gaia, né, galera, perder o seu mandato, porque ele desrespeitou dentro do parlamento, lá no Congresso, né? Isso não pode, galera.